Olá, sexto ano. Vamos lá para mais uma aula nossa. Bom, a gente está dando prosseguimento aí ao nosso terceiro módulo, que a gente está estudando aí, e continuamos aí falando sobre lugares e sobre paisagens, né? A gente está verificando principalmente a questão da paisagem, que é formada aí por elementos, pode ser formado por elementos naturais, pode ser formado por elementos culturais e pode ter os dois juntos, né? Numa paisagem, pode ter os dois elementos naturais e elementos culturais. E a gente define como é a paisagem de acordo com qual dos elementos que está predominando na paisagem, né? Hoje a gente vai estar fazendo um exercício que vai estar mostrando algumas figuras no livro. E antes da gente ir para a figura, eu vou ler um trecho aqui. Hoje eu não vou compartilhar direto o livro aí. Daqui a pouco eu vou compartilhar uma outra imagem que vai estar mostrando a formação de ilha, né, no meio do oceano. E eu vou direto para o livro aqui. Para você acompanhar, pega aí o seu livro, abra na página 349. Eu vou ler um trecho aqui para a gente falar sobre o nosso conteúdo. Então, diz assim o tema: as transformações pela ação do ser humano. Embora a ação da natureza venha modificando as paisagens ao longo do tempo, o ser humano também se integra a esse processo de transformação. A intensidade com que o ser humano modifica a superfície terrestre provoca mudanças muito rápidas, que podem ser observadas no período de anos, meses e até dias. Então, aqui está falando da possibilidade dessas transformações, né? Além da gente perceber os elementos de uma paisagem, a gente pode comparar elementos que estão aí somados, que foram colocados há tempos atrás, com outros elementos que são mais modernos, mais recentes. A gente pode perceber, observando a paisagem ou a imagem de um mesmo lugar em períodos diferentes, a gente também pode perceber que esse ambiente, esse lugar foi modificado, transformado. Logo, a paisagem é diferente. E isso tem a ver com a necessidade do homem e ela muda à medida que o tempo passa. Então, essa página que eu falei, 349, a gente tem duas imagens para dar uma analisada. Uma está falando aqui da cidade de Praga, que é na República Tcheca, em cima. Vamos ver se dá para mostrar aqui, que eu tenho uma imagem compartilhada aí. Essa imagem aqui você percebe uma área urbana com algumas características que foram colocadas ali e modificadas de acordo com a necessidade do homem. Uma mudança mais urbana, que tem a ver com moradia, tem a ver com a passagem aqui de ponte. E esse mesmo ambiente aqui tem uma necessidade que faz alterar alguns outros lugares que não estão ali perto deles, mas que serve para a necessidade deles, que é a paisagem de baixo. A gente consegue aqui. Não, vamos tirar essa imagem aqui de trás para a gente conseguir mostrar. Então, vamos, agora dá. Paisagem aqui, ó, de baixo, que está mostrando uma represa, uma área onde foi construída a base aí para uma hidrelétrica. Então, a gente tem aí, né, a fotografia da barragem da usina hidrelétrica de Itumbiara, no rio Paranaíba, Araporã, em Minas Gerais. Então, essa construção que foi feita ali, que fez uma barragem, represou água, e não tem um monte de moradia ali, mas tudo isso também é para a necessidade do homem, uma paisagem onde predomina elementos naturais, mas que foi modificada por causa da necessidade da sociedade, né? Então, a gente tem essas duas paisagens, todas duas mudadas por necessidade da sociedade, porém, uma mais urbana, uma que está diretamente usada aí pela sociedade, e outra que os recursos são usados, mas estão mais afastadas
da sociedade. E, ainda que esteja predominantemente com elementos naturais, ela foi alterada pelo homem e para o homem. A gente vai agora verificar as mudanças. A nossa atividade, ela vai ser com base na página 352. Lá na página 352, você tem uma imagem de um local onde o relevo foi alterado por causa da necessidade que o homem tem, né? A humanidade vai, através da sua necessidade, modificando o ambiente. E esse relevo foi modificado e você vai precisar observar a paisagem para você responder a questão. A pergunta na folha que vocês têm para essa semana, para fazer a atividade, ela na número 1, ela traz a seguinte questão. Analise a paisagem da página 352 e responda. Quais foram os principais agentes que transformaram essa paisagem? Então, a paisagem é essa, na página 352, se você puder, acompanha com o seu livro. E nessa página 352, a imagem que você está vendo, o que você imagina que foi necessário para modificar essa paisagem? O que você percebe que essa paisagem, de acordo com a alteração que ela teve, quais foram os agentes? Quem mexeu nessa paisagem? Bom, a primeira coisa que a gente percebe é que esse relevo, né, ele foi aplanado, ele foi colocado de uma maneira onde pudesse pessoas passarem e carros também. Então, ele foi adaptado. Para isso, o relevo foi cortado, aplanado e construído ali uma estrada, uma rua, para que os carros pudessem passar. Então, quem fez isso foi o homem, né? O ser humano foi lá e alterou. Então, o primeiro agente que modificou essa paisagem foi o ser humano. Após o ser humano ir lá e cortar e aplanar esse ambiente, a água da chuva acabou gerando ali uma erosão, porque o solo ficou exposto, né? Ele primeiro tirou a vegetação, depois foi lá e aplanou, e aí o solo ficou exposto, sem vegetação. Isso fez a água da chuva, ao bater ali naquele solo exposto, acabou também desmoronando. Então, a gente tem dois agentes que alteraram essa paisagem. Um foi o homem, através da derrubada de árvores, e construção da estrada, e o outro agente foi a chuva, que, ao cair sobre um território que não estava protegido pela vegetação, né, ainda foi recortado, ele acabou desmoronando, levando ali a erosão e levando ao desmoronamento desse terreno. Essa é a questão número 1. A questão número 2, também com base na página 352, ela pede o seguinte: leia a notícia na página 352 e destaque no texto o nome do elemento da natureza que provocou a formação da nova ilha. A questão de baixo está com um texto assim, ó. Leia a notícia abaixo e em seguida responda as questões. E no livro tem um texto que a gente vai usar para responder na folha. O texto está separado assim. Nesta semana vieram à tona as primeiras fotografias de uma nova ilha que se formou no sul do Oceano Pacífico, depois da erupção de um vulcão submarino no arquipélago polinésio de Tonga. Então, foi formado ali um vulcão submarino e que deu origem a uma ilha, né? Vou mostrar uma imagem aqui para você ver como acontece isso no oceano, que vai acabar gerando a formação de ilha. Deixa eu compartilhar aqui a imagem, que hoje a nossa imagem vai ser essa. Olha aí, a gente tem essa imagem aí mostrando como acontece, né? Aqui, nessa partezinha verde, desse lado aqui. Deixa eu ver se tem uma outra cor aqui.
Essa parte aqui é o continente, aqui vem o oceano, e no fundo do oceano pode ocorrer essa formação de vulcões. E ele vai crescendo, né? O material que ele libera vai crescendo, até chegar ao ponto que ultrapassa aqui a margem do oceano. Ao ultrapassar a margem do oceano, ele vai formar uma ilha. E essa ilha aqui, isso foi o que aconteceu de acordo com esse texto. Então, a nossa pergunta para responder, a questão número 2, é destacar no texto o nome do elemento da natureza que provocou a formação de uma nova ilha. E a gente viu ali pela figura que o que provocou a nova ilha foi o vulcão submarino, que é como está no texto lá da página 352, ok? A questão 3 está pedindo o seguinte: analise a imagem da página 353 e explique qual a transformação apresentada na paisagem. Vou tirar o compartilhamento dessa imagem para a gente conseguir verificar aqui, ó, qual a transformação apresentada na paisagem, né? Página 353. A gente tem aqui, na página 353, essa imagem está mostrando uma estrutura de rocha e algumas construções aqui, algumas moradias. Uma pequena comunidade construída aí nas rochas desse relevo. Então, qual a transformação sofrida? Né? A gente tem duas opções no livro que você vai passar uma para essa resposta. Uma das opções é ver se está certo. Ó, o relevo pouco acidentado com áreas mais planas da paisagem mostra a intervenção humana como a construção do templo. Então, o erro dessa questão aí é que está falando sobre com áreas mais planas da paisagem. E na imagem não tem área plana. A gente está vendo um relevo ao fundo, esse outro relevo aqui, que a rocha está exposta, e a comunidade construída aqui. A gente não está vendo área plana. Então, essa não dá para passar. Para responder a questão 3, e tirando aqui do livro, da página 353, tem a segunda opção, que é assim, ó, essa imagem representa a transformação de uma paisagem natural pelo ser humano. Sim, mesmo que a paisagem esteja predominando elementos naturais, houve uma transformação aqui que foi feita pelo ser humano. Ok? Então, é para botar essa construção aí, essa pequena comunidade construída pelo ser humano, que foi feita aí no meio das rochas, né? Então, é isso. Bom, nossa questão de hoje é só isso. A gente termina aqui e volta depois, fechando esse conteúdo aí, para a gente fazer a nossa próxima prova, né? Já está chegando a hora. Então, na próxima aula, a gente deve fazer um resumo para que você possa fazer a prova desse terceiro bimestre, ok? Então, valeu, um abraço aí, até a próxima aula.